Fala pessoal, hoje nós vamos falar de Zagan, esse poderoso espírito, esse poderoso rei. Mas antes, se você quer aprender sobre luceranismo, sobre ocultismo, diversas vertentes de magia, contate-nos para saber das nossas mentorias e da nossa ordem. Tenho certeza que você vai aprender muito. Então pessoal, entre os muitos espíritos que compõem o vasto panteão, o vasto panteão que está no Grimório da Goetia, Zagan ocupa uma posição singular, muito poderosa. Ele é rei e também ao mesmo tempo é presidente, comandando 36 legiões de espíritos. A eles são atribuídos os dons da sabedoria, da transformação, da alquimia espiritual e material também, sendo frequentemente descrito como mestre das transmutações. A tradição o representa, pessoal, como um ser com o poder de converter vinho em água, sangue em vinho e transformar metais em moedas do reino ao qual o magista pertence. Esse poder que, na verdade, é uma metáfora, fala da própria capacidade de elevar a consciência, de converter o bruto, em algo refinado, o profano em algo sagrado. O nome dele, aparece em diversas grafias antigas, em muitas tradições diferentes, e nós podemos associar o nome de Dagan. Dagan é o antigo deus semita da fertilidade e da colheita, pai de Baal, certo? Essa correspondência, não é só um simbolismo fraco, mas a ideia de colheita, fala de prosperidade, fala de transformação, fala do ciclo da natureza. Então Zagan é um espírito de crescimento, de prosperidade, de revelação do potencial adormecido nas camadas mais densas da matéria e do espírito. E a aparição de Zagan, na descrição clássica dos Grimórios, mostra ele como um touro com asas de grifo, que é um símbolo de força, é um símbolo de ascensão aérea. A gente tem aí a ideia do elemento terra, a ideia do elemento ar, a ideia do terrestre e do celeste, a potência bruta também que isso representa, a fertilidade primordial, as asas do grifo, que evocam o domínio do espírito da vigilância, a ideia de alguém que está acima do chão, que se eleva, que age com inteligência. E posteriormente Zagan pode assumir a forma humana, caso você peça isso. Isso aí não é diferente da Goetia Salomônica para a Goetia Luciferiana. Se você pedir para ele tomar a forma humana, ele pode tomar sim, Bom, até essa ideia de você pedir para ele mudar de forma também fala da metamorfose, a transmutação, algo que é tão característico de Zagan. Dentro da sabedoria luciferiana, a ideia é a gente não negar os interiores. Então você vai deixar que o espírito, que ele assuma a forma que ele bem entender, certo? Você vai deixar ele livre para assumir a forma que ele quiser. E vamos falar um pouco, sobre o domínio dele, de dois títulos. A ideia de rei indica que ele é autônomo, que ele tem muito conhecimento, um conhecimento e poder transformador. O título de presidente remete à capacidade de organizar e direcionar as legiões. Em outras palavras, o controle sobre múltiplas forças, tanto internas quanto externas. Isso aí a gente destaca a capacidade dele também, da forte influência mental. A ideia que ele tem do poder de unir opostos, de unir o comando, de impulsionar e direcionar a mente, do instinto de conquista. Então ele pode trazer ímpeto de batalha também. A ideia dele, de um alquimista que vai transformar a matéria, ou seja, algo que estava fraco, algo que estava precisando de animação e de mudança, ele pode fazer também. E aí a gente remete agora à conexão dele com Dagan, Dagan, esse poderoso deus, associado à agricultura e à fertilidade, também representado muitas vezes como uma figura híbrida, metade homem, e no caso dele metade peixe, mostrando a natureza dele intermediária entre os elementos terrestre e aquático, algo similar ao Zagan na ideia do terrestre e do ar. Nesse sentido, os dois aí estão simbolizando, vamos dizer assim, dois polos diferentes, dois polos de equilíbrio. Na tradição luciferiana, pessoal, a gente
tenta ver Zagan como um espírito de inteligência criadora, tá? A função dele de tornar os homens sábios, é o que tem no Grimório, né? Não se limita só a conhecimento, tá, pessoal? Indica também metamorfose da mente, é você transformar o pensamento confuso em clareza, o impulso irracional em estratégia e o desejo em realização. Sabemos que Zagan é um espírito de transmutação, mas o magista que o evoca tem que saber que essa transmutação trazida por Zagan não ocorre sem esforço, tá? Ela exige purificação, observação interior e a coragem de você se submeter ao fogo da consciência, ao fogo da forja. O simbolismo do touro alado, né, somado à metamorfose, à figura humana, pode ainda, né, ser interpretado dessa forma de Zagan como o próprio caminho iniciático. O touro é a força instintiva, representa a base da natureza animal, as asas indicando a primeira elevação da consciência, né, o despertar, o desejo de ascender, e a forma humana, né, o ápice da integração, que é quando o espírito, né, tendo dominado suas paixões e compreendido o valor da matéria, ele se torna senhor de si. Zagan, ele ensina para nós que não há ouro sem chumbo e que a verdadeira riqueza ela não nasce do repúdio ao mundo, mas da capacidade de ver nele o reflexo do espírito. Então, né, em tradições diversas, Zagan ele é considerado um espírito de grande sabedoria prática. Ele é um guia para aqueles que buscam prosperidade, pessoal. Entendam que a prosperidade, né, com Zagan começa pela mente, tá? Vamos ao vinho e o sangue, né? Simbolismos de vitalidade e inspiração que estão presentes aí na descrição dele. São substâncias que ele opera. A ideia de transformação desses líquidos sagrados, né, em diversos estados mostra o domínio da energia vital, do magnetismo pessoal. Então é dessa forma que a energia de Zagan vai estar se manifestando, certo? Ele vai transmutar o que você tinha de medo, o que você tinha de fraqueza, vai virar, né, coragem, vai virar força, mas isso só depende de você. Se você quiser, né, tá aí amplificando, se ampliando, se aperfeiçoando com o Zagan, seja a título de conhecimento, aprendendo mais, seja a título de transmutação, né, mudando uma situação que não estava muito bem, que já estava, né, um pouco, vamos dizer assim, estagnada, mudando uma situação interna sua, algo que falta em você, algo que não te agrada, que você queria que mudasse, que você queria que melhorasse, você pode estar recorrendo sim a Zagan. Ele é o poderoso espírito da transformação e com ele você poderia, né, tá aí trabalhando a influência dele para te ajudar nessa transmutação em todos os planos, né? Seja mental, seja emocional, seja energético, seja material, na verdade, né? Zagan é muito procurado para quem deseja, né, a prosperidade, para quem deseja crescer financeiramente, porque ele pode dar um ânimo em situações que estão, vamos dizer assim, um pouco fracas. Você tem seu negócio, ele não está muito bem, está indo devagar, você quer dar, né, uma energia, você pode estar ali fazendo um acordo, tá chamando, tá se conectando com o Zagan, que ele pode transformar essa situação sim, desde, é claro, né, que tenham aí vias de manifestação. E também, né, mediante seu esforço, não é só chamar o espírito e achar que tudo vai ser resolvido, tá? Para você tá, né, tendo aí a plena conexão com o Zagan, para você, vamos dizer assim, como tem no Lemegeton, né, pessoal, se tornar mais esperto, se tornar, né, mais sábio, né, que é, vamos dizer, um dos intuitos, né, de se chamar o Zagan, você precisa estar em conexão e essa conexão demanda trabalho, certo? Não é só chamar uma vez, pedir e pronto. Você tem que estar se trabalhando também. Essa transformação, essa transmutação, ela não é algo simples, não é só um estalar de dedos. Você tem que estar trabalhando também. Então, pessoal, vamos falar agora, tá, de alguns relatos que eu tenho, né, de clientes, alguns relatos meus também, tá? Zagan, né, esse grande espírito de transmutação, da alquimia, né, que mostra seus resultados através do alinhamento interno, tá? Ajustando tudo que tem que ser ajustado para que as coisas, né, consigam estar aí, vamos dizer assim, crescendo, tomando forma, ou mudando de uma forma que não estava muito satisfatória até uma forma satisfatória, tá? Ele é muito poderoso nisso. Vamos a alguns relatos, certo?
Bom, primeiro, né, eu tenho um relato de uma cliente que ela tinha uma loja de sapatos, ou era uma fábrica, era um dos dois. E ela queria, né, tá expandindo seus negócios. Os negócios não iam muito bem, estavam um pouco, vamos dizer assim, um pouco defasados, um pouco fracos, e ela, né, optou por Zagano para ajudar ela a crescer o seu negócio, certo? Então ela fez o rito com o Zagano, conseguiu fazer o acordo sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, né? Foi bem orientada, acredito eu, a não ter pressa, a não ter medo e a seguir firme, tá? Bom, ela, na verdade, ela sonhou com o espírito, né, posteriormente, depois do ritual, e teve, né, nesse sonho uma revelação para mudar alguma coisa. Eu acho que foi ou para entrar em outro ramo, ou para mudar alguma coisa na gestão da empresa. Eu não lembro muito bem exatamente como foi, né, vamos dizer, essa mudança total, mas foi, né, algo que ela disse que não tinha pensado em fazer ainda, e fez, e ela teve muitos bons resultados. Hoje em dia, na verdade, ela saiu do ramo, ela foi para outro ramo, ela está com outra empresa e, até onde eu sei, está bem feliz com isso. Na verdade, essa foi uma transmutação completa, né? Ela não só mudou o ramo, né? Ela não tinha vindo manifestação naquele ramo que ela estava querendo, então ele trouxe um aconselhamento, ela mudou, né? Mudou, vamos dizer assim, né, da água para o vinho, conforme a descrição do Grimório, e agora ela está com a empresa dela, outra empresa, né, operando e indo super bem. Outro relato, né, trazer para vocês, eu trago um relato pessoal, tá? Eu procurei Zagano para me ajudar com o quesito sabedoria, para me ajudar, né, não só a reter conhecimento, mas a conseguir ter mais ideia e criatividade. Isso também é um dos aspectos da sabedoria que ele conseguiu me trazer. Eu me tornei, bom, acredito eu, que mais criativo, certo? Pode não ser o melhor uso, né, para muitos. Você vai fazer uma evocação só para ficar mais criativo, mas para quem trabalha com conteúdo, para quem trabalha, né, com marketing, é algo de extrema valia, e eu aconselho a vocês também. Outro relato que eu tenho, né, é de fato também na área de prosperidade. Geralmente é o que mais pedem com ele, o que mais aparece é a prosperidade. Um cliente que ele também era empresário, se não me engano ele tinha uma academia e ele queria, né, vamos dizer assim, dar um ânimo na academia, aumentar o número de clientes, apenas crescimento, né? Onde é que está a transmutação aí, Fábio? Bom, a academia estava num estado ruim e precisava, né, dar uma melhorada, tá? Precisava dar uma, né, crescida, e ele fez o rito com Zagano, certo? E Zagano conseguiu ajudá-lo. A academia hoje em dia, né, até onde eu sei, estava muito bem. Não foi, né, uma coisa também do outro mundo, virou abriu um monte de franquias mas conseguiu mudar o estado que estava. E isso por si só, né, já é um bom avanço. Bom, eu também tenho um outro caso também, né, no ramo de quem empreende, tá, pessoal? Não quem empreende. Rapaz tinha uma agência de marketing digital. Durante a pandemia ele passou por um período bem difícil, porque estava ruim de conseguir cliente, né? Nem todo mundo estava querendo anunciar, acredito eu, né? De acordo com ele, estava bem ruim de cliente. Ele também fez a GAN e conseguiu dar uma melhorada nisso. Hoje em dia, né, a agência dele conseguiu crescer, a agência de marketing dele. Ele está com, se eu não me engano, com uma unidade em Balneário, ou um escritório em Balneário, algo nesse sentido, mas ele conseguiu crescer essa agência dele também. Eu poderia compartilhar com vocês aqui diversos relatos aqui, mas a maioria deles é sobre prosperidade, né? Eu estava querendo trazer, vamos dizer assim, mais de uma aqui, mais de uma visão. Então, para não ficar estendendo só com casos legais, casos bons, vamos falar de um que deu errado, certo? Um que deu errado. Não vou entrar muito a fundo, né? Mas dizer que quando a pessoa ela pede o ritual, mas ela não está disposta a mudar, não está disposta a transmutar, dificilmente ele vai conseguir ajudar. Às vezes essa transmutação é um pouco mais dolorosa do que a gente, né, queria que fosse. Às vezes dá para resolver,
né, com o que tem, com pequenos ajustes, e aí você consegue a orientação do espírito para fazer esses ajustes, mas às vezes não dá. Às vezes mesmo, né, com os ajustes vai ter que dar uma transmutação grande, vai ter que mudar bastante coisa. E isso não é o suficiente. Então também existem casos que dão errado, tá, pessoal? Não é, né, o espírito ele não vai estalar os dedos e resolver tudo. Lembrando que eles não distorcem a realidade, eles apenas influenciam. E nesse caso, né, além de influenciar clientes para virem até você, ele vai influenciar você para que você mude a forma como toca as coisas, para você ganhar sabedoria no negócio e conseguir essa transmutação. Zagan, ele é um espírito poderoso, ele é um espírito de liderança, ele é um espírito que vai dar as características de líder, o arquétipo do rei para você, vai te dar sabedoria para você tocar seu negócio, vai tentar de todas as formas aí transmutar seu negócio, transmutar, né, o seu trabalho para que uma situação que não está legal, ela mude, ela se torne melhor, mas depende muito de você. Então se você não estiver aberto, né, vamos dizer assim, a transmutar junto, você não vai conseguir, tá, pessoal? Então, né, fica aí a dica para quem quer trabalhar com ele. Você vai ter que estar apto à mudança, caso seja preciso. Se você gostou desse vídeo, quer que eu continue trazendo vídeos sobre Daimon, sobre o luceranismo, sobre o ocultismo, então não esqueça, tá, de curtir, comentar e se inscrever no canal.